Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Mundo Maior em Debate, essa noite falando sobre a Revista Espírita. Vou fazer um convite a você com a campanha Espiritoteca Entregue Páginas de Luz. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então ilumine a mente da humanidade com a campanha Espiritoteca. São 20 mil livros que serão doados e entregues em hospitais, presídios, casas de repouso e também bibliotecas de pequenos centros espíritas. Nós já fizemos uma entrega, né? Perto de 500 livros foram doados na Praça da Sé pelo Franklin, né? Esse é um dos padrinhos da campanha, ao lado do William Sanches, o Adão Donato, o João Lourenço e Adelmar Franco. O objetivo é o seguinte: a Fundação Espírita André Luiz abriu mão de seus lucros em perto de 20 mil livros e você nos ajuda com esse custo para que possa chegar até as pessoas, né? Então liga lá no 4966-5775. Nós sabemos que uma obra espírita é capaz de salvar alguma vida. Aliás, tem a história famosa daquele parisiense contemporâneo a Kardec, que vai à ponte sobre o rio Sena para se suicidar, bate a mão na balustrada, cai o livro, é o livro dos espíritos, esse livro salvou a vida dele, e nós temos certeza absoluta que os livros espíritas têm esse objetivo, salvam vidas, evitam abortos, evitam as grandes tragédias humanas, exatamente pelo conhecimento da verdade. Então, acessa lá o mundomaior.com.br ou liga lá no 11 4966 5775. Né? Ô Luciano, a Revista Espírita, ela revisita vários temas da história humana, desde a antiguidade, né? Grandes personagens como Joana d'Arc são retratados pelo viés espírita, lendas como os duendes são explicados, o perispírito é contextualizado, levando-se em consideração o que já se sabia, o que já se tinha noção desde a antiguidade, aquilo que Paulo falou acerca do perispírito. O que mais que a gente encontra neste grande documento que é a Revista Espírita? Né? É verdade. A Revista Espírita ela é riquíssima, porque ela tem as notícias do movimento espírita, os jornais que apoiavam, os jornais que debatiam contra a ideia, ela tem as perseguições da Igreja Católica, ela tem os relatos de Allan Kardec, as viagens de Allan Kardec, enfim, tem vários temas que tratam sobre obsessão, vários artigos que falam sobre o perispírito. O que nós encontramos no Livro dos Médiuns, a questão do Santo Antônio de Pádua, que salvou o pai. Sim, ele estava num local e salvou o pai em outro local, se transportou. Isso foi publicado na Revista Espírita. Então, isso demonstra, obviamente, a existência do perispírito, porque para a pessoa... para que se manifeste esse fenômeno de bicorporeidade, você precisa estar dormindo. Então, enquanto você dorme, seu espírito ligado ao corpo pode se transportar para um outro país, e aí o perispírito se tangibiliza, as pessoas lhe veem, e isso é um fenômeno de bicorporeidade. Então, comprovou a existência do perispírito. Também a Joana d'Arc, há um livro contemporâneo a Allan Kardec, que foi a história de Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Sim, sim. Hoje nós temos este livro traduzido no Brasil. É do Leon Denis, né? O Centro Espírita Leon Denis publica também esse livro. Essa é da Lar da Família Universal, que publicou pela primeira vez. Pela primeira vez. É Hermance de Faux. Hermance de Faux. Ela escreveu isso em 1853, se não me engano, muito antes do professor Hipólito conhecer as mesas girantes. Hermance de Faux, que é uma das médiuns que teve posterior com ela ao lançamento do Livro dos Espíritos. Sim. Aí ela começa a trabalhar com ele. O Luciano citou o pai dela como das pessoas que cotizou para alugar a sala que vai ser da Sociedade Parisiense. E aí você falou do perispírito, a gente tem esses fatos de bicorporeidade, tem a história de Joana d'Arc, que pode ser acessível para quem quiser estudar hoje em língua portuguesa. Você comentou também dos duendes, né? Na revista de
58 ou 50, acho que é 59. Acho que Não é me lembro 59. 58, acho que é 1959, Duende de Baione. 1859. 1859, na tradução da FEB está o Louquinho de Baione, mas era um duende, que era um irmão de uma garotinha que havia desencarnado. Ele se manifestava, ele fazia algumas diatribes. Então, transportava dinheiro da bolsa de algumas pessoas e indicava para sua irmã alguns caminhos e ela Será encontrava... que ele ainda faz esse trabalho, Luciano? Eu estou à disposição. Contrata Não para ele. tirar de mim, para trazer para mim. Encontrava Contrata algumas ele. moedas, né? Então o Allan Kardec ele comenta, olha, que em todos os países eles tinham estes nomes, né? Uns chamavam duendes, em outros Drásticos. países tinha drásticos, outros nomes. É. Na verdade eram espíritos que se manifestam, porque desde que o mundo é mundo, os espíritos se manifestam, e foi exatamente com a mediunidade, com o livro dos espíritos, né? Com a codificação espírita, que a gente pôde estudar melhor a mediunidade e desmistificar, né, essas questões. Cristina, Sim. como está a Revista Espírita hoje para o movimento espírita, né? Ainda é editado? Como é que se dá essa edição? E também aproveita e fala uma pergunta aqui que chegou por WhatsApp. Quando que ela chegou a primeira vez pelo Brasil? Como é que chegou? Então, atualmente a revista está sendo reeditada, ela estava esgotada, só se encontrava em sebos, e é uma coleção, por isso não é um preço tão barato, mas ela está sendo reeditada, é a última informação que eu tenho. Ela tem versão digital, né? Tem versão digital, eu tenho digital, tenho essa, tem o ID lançou, mas isso já, acho que já está esgotado também faz tempo, fascículos, tá certo? Como aqueles que Kardec fazia. A primeira edição da revista chega ao Brasil na década de 60, se não me engano. Ela vem encadernada, é toda verde, é bonito. 1860. 1960, no Brasil. 1900, A primeira revista espírita? Primeira vez que chega no Brasil a revista espírita em português. Quase 100 anos. Em português. Em português. Porque em francês as pessoas poderiam ter, mas em português. Ela demorou 100 anos. Demorou 100 anos. Ela vem toda encadernada. Meu pai comprou essa revista. Meu pai era um divulgador do espiritismo, fundador do centro e tal, enfim. E a gente teve esse acesso. E era muito interessante abrir a revista, e algumas coisas eram surpresas, e as outras, desculpe, não. Não eram surpresas. Interessante uma coisa, que a revista, ela traz teses, ela traz comunicações. O Luciano está falando muito bem tudo isso aqui, não preciso repetir. Ela tem sessões as mais variadas para todos os gostos. No entanto, você precisa gostar de estudar. Não é que é difícil, é uma leitura muito agradável. Todavia, você tinha dito sobre romances, ficou muito famoso, muito divulgada essa questão dos romances, e eles são mais fáceis de ler. Sim. Só que não se conhece o espiritismo. Sim. Principalmente quando um romance coloca que você está nessa vida pagando o que fez na vida passada. Aí esse espiritualicismo, né? Espiritualicismo. Então eu aproveito para dizer assim, gente, por favor, não é o que você fez que você paga. Cada encarnação é uma nova oportunidade, tudo é novo, você não lembra do passado, traz as tendências. Mas é o que pensa. O que pensa é que provoca os nossos atos, não é o ato que provoca as consequências. Isso é um dos princípios do espiritismo. Sim. E a gente encontra na revista muito, muito claramente isto colocado. Sim. Ô Luciano, desde o século XVII até meados do século XX, o francês era, por assim dizer, quase que a língua universal, né? Pelo menos a língua internacional, a segunda língua de boa parte das nações. Era uma língua muito preeminente na diplomacia, né? E aí depois, com a ascensão dos Estados Unidos como superpotência, o inglês se tornou esse idioma. A revista espírita era editada e distribuída em francês. E boa parte dos países da Europa, e mesmo fora dela, recebiam a revista. Hoje, o que experimentamos são os vários veículos de imprensa espírita. São vários os veículos de imprensa espírita. Entretanto, seguramente mais de 90% desses veículos são brasileiros. Ou seja, em português, que quase não é um idioma, é um código secreto, né? Então, como é que a gente vai internacionalizar a doutrina dos espíritos com essa imprensa espírita tão presente em português, né? Principalmente com a internet, né? O que nós estamos fazendo com a TV Mundo Maior, o espiritismo está chegando
em todos os rincões do mundo. Só para complementar a Cristina, o Frederico Giannini Jr., né, que foi o dono editor, da Edicel, né? Da Edicel. Uma homenagem ao Dr. Frederico e ao Júlio de Abreu Filho, que foi quem traduziu a revista Espírita pela Edicel. Essa também é a tradução do Júlio de Abreu. Então, na verdade, eu fiz uma pesquisa, o Dr. Luiz Américo Venturino Chien, que é doutor em engenharia, ele traduziu a revista Espírita para o inglês em 2014. Então, em 19 de março de 2014, já há essa nossa revista traduzida para o inglês. Então eu acredito, André, que com as viagens, né, de muitos oradores espíritas que têm viajado bastante, principalmente o Divaldo, né, fez mais de 20 mil palestras, por onde o Divaldo passou, na Europa, em qualquer lugar que ele passou, ele ajudou a fundar centros espíritas, né, e o Divaldo já é uma pessoa com bastante idade, 90 anos, e tem muita gente saindo para o exterior, que vai dar continuidade ao Divaldo. Então, o que acontece? As pessoas, os brasileiros, brasileiro é que nem grama, dá em todo lugar, não é verdade? Então, por onde a gente vai no mundo, tem brasileiro. Então, o brasileiro ele acaba se estabelecendo no país, no estrangeiro, acaba casando com uma criatura nativa lá, com uma alma nativa de lá, vai tendo os filhos, vai explicando o espiritismo para as crianças, vai fundando centros espíritas e assim... com a graça de Deus, né, uma oportunidade belíssima, agradecer aqui ao Dr. Luiz Américo Venturino Chien, que traduziu a revista Espírita para o inglês e pode ser encontrado no www.ipeac.com.br. IPEAC, I-P-E-A-K. I-P-E-A-Q. É isso. Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec. Olha, tem uma amiga que foi morar no Canadá. E é espírita desde nascimento, então ali foi indo, ela formou um grupinho com as amigas dela, mas igual ao Kardec, não cabe na casa, né? Apartamentos pequenos, então eles alugam, olha só, durante a semana é uma espécie de clube assim, noturno, e aí numa tarde da semana é alugado para elas, que é o único jeito que elas tiveram, o único dinheiro que elas têm, e aí elas se reúnem, e elas estudam o espiritismo ali. É uma forma, sem dúvida nenhuma, mas eu quero crer, aí vou fazer futurologia, o que não se deve fazer em espiritismo, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Eu quero crer que os veículos eletrônicos terão esse poder, né? Eu quero crer, a gente mesmo aqui na Fundação Espírita André Luiz, a gente tem o projeto da Unifel, que o ano que vem, se Deus quiser, estará presente aí, a primeira universidade online espírita, e uma das coisas que a gente quer fazer é ter cursos em idioma inglês e espanhol, pelo menos, né? Justamente para ir internacionalizando essa doutrina, porque a gente sabe que essa doutrina precisa chegar ao maior número de corações da Terra. Ô Luciano, você é diretor do CCDPE-ECM, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita, do Eduardo Carvalho Monteiro. O que o CCDPE-ECM faz? O CCDPE Eduardo de Carvalho Monteiro tem uma proposta de digitalizar 100% dos livros espíritas respeitando os direitos autorais. Então, nós temos um acervo muito grande de livros do século passado. O Washington também acabou... Nota grande, hein? Eu muito grande. Lá, é muito livro. O Dr. Washington acabou se mudando, ele tinha uma biblioteca de mais de 100 metros quadrados, doou. Os livros tem muitos livros caídos aos pedaços, literalmente, que precisam ser tratados. Então, a nossa ideia é digitalizar 100% dos livros. Nós temos centenas de livros espíritas no nosso acervo. Por exemplo, você vai estudar o Jornal Espírita. Aí você digitaliza o Jornal Espírita, mas você quer estudar sobre Chico Xavier. O fato de você digitalizar já ajuda. Mas uma das nossas propostas também é nós digitarmos o sumário de cada artigo que tem no Jornal Espírita, de todos os jornais espíritas. Quando você coloca isso numa planilha Excel, você filtra pela palavra, você vai achar facilmente. Então nós estamos aí também buscando recursos e etc. Então a gente tem uma proposta muito grande. O CCDPE tem... tem um site, tem um Facebook, como é que é? ccdpe.org.br. CCDPE, tá lá na tela, .org.br, aí ó, conhece o Centro de Cultura, Documentação, Pesquisa Espírita Eduardo Carvalho Monteiro. Inicialmente nós, liderados pelo Dr. Washington, nós iniciamos uma pesquisa na Revista Espírita, porque afinal,
quantos espíritos se manifestaram na Revista Espírita? Quem são os espíritos? Muito bem, meu avô fez um trabalho magnífico, um índice remissivo, mas esse trabalho que a gente fez é um trabalho que está pesquisando todos. Nós chegamos a localizar, até o momento, 830 espíritos. Ou seja, todos os espíritos possíveis nós localizamos. Isso só na Revista Espírita? Só na Revista Espírita. 830? 830. Os espíritos batedores de Bergs abertos. São espíritos perturbadores. Então nós colocamos lá, os espíritos batedores de Bergs abertos. Era uma galera, né? Então a gente ficou lá nominal. Que reencarnou, acho que está tudo na Gaviões da Fiel. Ou em Brasília também. Na Mancha Verde. Em Brasília. Então, por exemplo, há vários espíritos, na Revista Espírita há o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, há muitos espíritos que se comunicaram e que Allan Kardec falou, eu vou dar publicidade, e não deu publicidade. Então, há muitos desses espíritos que se comunicaram, que Allan Kardec recebeu comunicação, inclusive na sua própria residência, porque hoje a gente orienta no centro espírita, olha, não vai receber, não vai psicografar na sua casa. Na época de Allan Kardec era um pouco diferente. Allan Kardec, ele recebia a comunicação dos espíritos. E tudo isso sumiu, tudo isso foi queimado, gente. Esse que eu... Até porque se fosse também fazer comunicação só no centro espírita, não ia ter comunicação. Não dá tempo. Na época tinha muito pouco, né? Pois é. Ô, Luciano, aqueles livros todos da casa do Eduardo, eu conheci o Eduardo de Carvalho Monteiro, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E a casa dele era um negócio impressionante. Só livro. Porque a casa dele era só livro, mas só livro literalmente, gente. Tinha um espaço para andar, ele e os cachorros dele, tinha uns 5, 6 cachorros, acho que tudo vira-lata, né? No banheiro tinha espaço para o vaso sanitário e o resto era só livro, né? Quer dizer, Deus o premiou sem a rinite, né? Porque com a rinite ele teria desencarnado. Foi tudo digitalizado aquilo? Não, é isso, a gente tem um projeto de digitalização. Então nós estamos buscando recursos para digitalizar, para facilitar a pesquisa, né? Sempre respeitando os direitos autorais, né? Então, assim, para o pesquisador é muito interessante você, principalmente, ter digitalizado os livros antigos, os livros históricos. Sim. Então, o acervo hoje está muito grande, né? Do Eduardo de Carvalho. Ele fez um trabalho incrível. Ele tinha muitos livros, o Washington tinha muitos livros, então a gente recebe muitos livros também. Então, assim, é muito trabalho, né? O Espiritismo há tudo para se fazer. E lá também tem bastante coisa. Estamos aí labutando para a doutrina espírita. Agora a nossa querida Cristina Sarraf, a editora, é isso, Cristina? Do jornal do Neie 100. Isso Fala mesmo. pra gente do jornal, por favor, Cristina. Então, esse é um jornal que ele sai em papel, né? E digital, também está na internet, www.jornaldonei100.com.br. Jornal do Neie 100. N-E-I-E-C-E-N. Núcleo de Estudos e Iniciativas Espíritas. Está na tela. Jornal Núcleo de Estudos e Iniciativas Espíritas. Então, ele tem 21 anos, já passou da maioridade, todo mês sai, é só frente e verso. Não ponho mais que isso, porque a gente tem muito que ler nas revistas de Kardec, sabia? Sim. Aí não dá tempo. E o que privilegia o meu jornal é... Porque, assim, eu trabalho essencialmente com o curso de princípios do Espiritismo. Sim. E com base nesse curso é que começou a nascer o jornal. Esse curso, na verdade, ele começou com meu pai na década de 60. A gente era ainda criança, mas ele formou um curso de princípios do Espiritismo. Depois a gente faz revisão cada 2 anos do curso, né? E modéstia à parte, a gente aprende muito. Porque... procuro pegar os princípios e colocar na vida prática da gente, né? E aí eu aprendo mais que todo mundo, sabia? Imagina. Muita gente já fez esse trabalho. Depois eu desdobrei num curso de leis morais no curso de mediunidade. Eu chamo de mediunidade patrimônio da humanidade. Kardec queria fazer o livro dos espíritos com os do médiuns um livro só. Mas ia ficar um livrão, né? Aí ele resolveu dividir... Em dois. Tanto que em 61 sai a segunda edição do Livro dos Espíritos e o dos Médiuns. Então, eu acho que realmente são os pontos mais doloridos, né? Entendi. Aí a gente estudando isso ajuda bastante. Ô Luciano, na Revista Espírita tem alguma informação, vamos fazer mais fofoca aqui, né? Sobre o nome que o Kardec ia dar ao Evangelho segundo o Espiritismo?
É imitação do Evangelho. Mas que nome ruim, hein, Kardec? Imitação Ainda bem do- que não deixaram você fazer isso, nego. E aí ficou... Imitação do Evangelho? imitação Imaginou que os evangélicos iam falar com a gente hoje? Ah, vocês têm Evangelho? Tem imitação do Evangelho. Tem Mas já tinha um livro chamado, de um padre chamado Imitação do Evangelho. Não é Por isso? que, que ele resolveu que não seria mais? É, por orientação também dos espíritos, né? E aí ficou melhor, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E complementando aqui, André, o Allan Kardec, ele tinha como espírito guia o espírito de verdade, que Sim. o espírito de verdade, a bem da verdade, é o presidente espiritual de toda a codificação espírita. Eu, quando fiz o curso ainda, eu tive orientação em sala de aula ainda, e é muito comum eu ouvir isso, que o espírito de verdade é um conjunto de espíritos, Sim. o que não é verdade. O espírito de verdade não representa o conjunto de espíritos, ele é um espírito único. Na Revista Espírita de 1866, há uma mensagem de um espírito, escreveu São José 3 vezes santo, e mandaram para o Allan Kardec. E o Allan Kardec falou, poxa, desconfiou. Aí recebeu a comunicação de outro espírito, dizendo, você tem que avaliar, como a Cristina estava falando aqui, realmente tem problema. E aí esse espírito fala, olha, que os espíritos superiores se intitulam espírito de verdade. E o Allan Kardec retifica essa informação do espírito. Olha, ele está certo com relação que é um espírito mistificador, São José 3 vezes santo, precisa avaliar, mas a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só espírito. E nós observamos muito ainda no movimento espírita as pessoas dizerem, olha, Allan Kardec perguntou ao espírito de verdade. A Kardec não perguntou ao espírito de verdade, porque o espírito de verdade se comunicava raras vezes. Sim. Raras vezes. Muito. Então eram os espíritos superiores sobre a égide de São Luís, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Santo Agostinho e outros mais, que nós, nessa pesquisa, nesse levantamento, o objetivo é não só levantar os espíritos, já levantamos 830 na Revista Espírita, mas escrever a biografia desses espíritos, determinando os locais aonde eles deram as comunicações, os médiuns da Sociedade Parisiense que receberam, enfim, é um trabalho bastante interessante. E vejam, senhores, o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador. E a segunda parte do capítulo 6º, que são as instruções dos Espíritos, são mensagens do Espírito de verdade. Ou seja, Allan Kardec poderia ter escolhido o título do capítulo 6º, o Espiritismo Consolador, mas ele resolveu colocar o Cristo Consolador. Então estou aqui fazendo uma provocação para que os senhores e as senhoras possam aí pesquisar realmente quem é esse Espírito de verdade. Há artigos do Washington no Anuário Espírita, o Paulo Neto, também nosso amigo pesquisador de Minas Gerais, escreveu um e-book sobre quem seria o Espírito de verdade. Então, só para dar assim uma espicaçada, cutucar a onça com vara curta, no Livro dos Médiuns, a primeira mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo foi assinada como Jesus. E essa primeira mensagem, em 1864, Allan Kardec colocou como Espírito de verdade. Ou seja, Então, você está dizendo que é o chefão. É o barbudão, é ele, é o cara, né? Você achou bom que ele mudou o nome? O Espírito de verdade? Kardec mudou o nome do Evangelho. Sim, sim. Da Eu achei ótimo. Mas Imitação do escuta, Evangelho. ele mudava Ui, tudo. Ele mudava nome, ele mudava conteúdo, ele mudava... já teve uma alteração da primeira edição do Livro dos Espíritos para a gigantesca. segunda, né? Por exemplo, tem uma comunicação que vai... Quer dizer, uma inclusão, na verdade, né? 500 e poucas Então, por exemplo, coisas que estão na Revista Espírita, que estavam no Livro dos Espíritos, ou coisas que estão na Sim. revista que vão para o Livro dos Espíritos, pergunta do primeiro livro que vira a resposta do segundo, comentário do primeiro que vira a pergunta do segundo. Kardec era incrível. Sim. Se tivesse mais Dinâmico. tempo, ele teria feito uma revolução em tudo. O Luciano está se coçando lá, diga, Não, é Luciano. só para A gente falou alguma bobagem aqui. afirmar realmente que o Espírito de verdade é Jesus, e quem quiser
tirar essas dúvidas, é só pesquisar, vai no artigo do Washington, do Paulo Neto. É o chefão. Então, realmente, hoje em dia está bem assim, até o próprio Cosme Massi tem vídeos sobre isso, aulas sobre isso. Aliás, então, ele falou isso, na última ceia ele falou isso, eu vou preparar o terreno para que no tempo certo meu Pai vos envie o Espírito de verdade, aquele que vos fará relembrar de tudo quanto tenho dito. Ele falou isso. Você imagina, em 1861, ele publicou no final do Livro dos Médiuns essa comunicação assinada por Jesus. Muito bem. Só que vamos lembrar que na Revista Espírita de outubro de 1861, em 9 de outubro de 1861, melhor dizendo, foi o último auto de fé dos católicos. Sim, então, isso é muito interessante, porque se Esparta teve os 300, Esparta tiveram os 300 soldados que defenderam a Grécia no Estreito das Termófilas, o Espiritismo também teve os seus 300 livros queimados em praça pública pelo auto de fé de Barcelona. Então queimaram livros espíritas em praça pública. Allan Kardec, consultando o Espírito Verdade, perguntou: você não pode estar... você com certeza sabe do que aconteceu em Barcelona. E o Espírito respondeu: claro que eu sei. E você sabe que eu poderia solicitar o reembolso destes livros, os livros, antes de eles serem queimados. Porque a coisa na Espanha era um pouco mais ainda... ardente, não era tão ardente na França. E o Espírito falou: olha, né? meu filho, deixa lá, porque isso vai ser um benefício para o Espiritismo. Foi o maior marketing, né? O maior marketing, porque mal, hoje você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem internet. Queimou livro espírita, livro dos espíritos, então isso foi um bem para o Espiritismo. E aí esse ano ainda eu recebi vários WhatsApps, várias mensagens, que nós precisamos honrar mais esta data, 9 de outubro de 1861. E aí achei uma ideia fantástica. Nesse dia 9 de outubro de 1861, vamos deixar livros espíritas no restaurante, no metrô, em qualquer lugar, para a gente lembrar esta data, que é um marco histórico. Outro merchan, Espiritoteca, gente, não esquece, tá? Um marco histórico. Então vamos lembrar sempre essa data. Vamos estudar a Revista Espírita aqui, mais um fato histórico. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Obrigado, Cristina. Obrigada eu. Esperamos contar com vocês em outras oportunidades. Foi muito gratificante. No próximo 1º de janeiro, a Revista Espírita estará completando 160 anos. Também foi em um 1º de janeiro, nesse caso do ano de 2006, que foi levada ao ar a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, que é a mantenedora da Rádio Boa Nova e de outras tantas ações de iluminação de mentes e corações, e que trabalha avidamente para levar aos 4 cantos do mundo uma imprensa espírita afinada com o grande codificador da doutrina, nosso amado mestre de Lyon. A ele, a nossa mais profunda gratidão, posto que nos apresentou a mais segura bússola a caminho de Jesus, nosso mestre e Senhor, o Espírito de Verdade. A você, nosso querido amigo que nos acompanha, seja pela Rádio Boa Nova, seja pela TV Mundo Maior, através da internet, das redes sociais, nós fazemos um sincero convite. Conheça Kardec. Debruce-se sobre as obras deste grande educador. Não aceite ficar apenas com as obras, os romances. Não fique só com o Evangelho é maravilhoso, mas beba também do conteúdo filosófico de O Livro dos Espíritos. Conheça as maravilhas do mundo espiritual e suas interferências no mundo material, tão bem explicadas em O Livro dos Médiuns. E desvende, mergulhe mesmo na Revista Espírita e no conteúdo apresentado ao longo de tantas e tantas páginas de luz. E é claro, acompanhe a programação desse, que é o maior complexo de mídia espírita do mundo. E esse foi o Mundo Maior em Debate, que retorna no dia 2 de dezembro com o tema Luto. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Um grande beijo no coração.